Drácula, a última viagem do Deméter. Continuamos com a boa safra de filmes de terror nos cinemas. Vamos para a sinopse do IMDb. Did you see the size of that bloody thing? I'm gonna kill the cursed thing. He is on this ship. Baseado no livro Drácula de Bram Stoker, a história se passa a bordo do navio Deméter, onde uma tripulação condenada enfrenta eventos estranhos e aterrorizantes durante a viagem. Galera, antes do conteúdo, eu queria aviso de sempre. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. Antes de falar do filme, eu queria comentar o título nacional, Drácula, a última viagem do Deméter. Porque o nome original dele era para ser A Última Viagem do Deméter, não era para ter escrito Drácula antes. E eu fiquei me perguntando por que botar Drácula antes. Mas aí eu lembrei que eu comentei com alguns amigos meus quando anunciaram os filmes que iam passar esse ano. Eu comentei, pô, eu quero ver aquele filme A Última Viagem do Deméter. E teve mais de uma pessoa que perguntou para mim, mas quem é Deméter? Bom, para quem não sabe ainda, o Deméter foi o navio que levou o Drácula da Transilvânia até a Inglaterra. No livro Drácula do Bram Stoker, tem um capítulo que fala da viagem de navio, que o navio saiu da Romênia e chegou, não sei exatamente se saiu da Romênia, que eu não sei se a Romênia tem mar, mas saiu daquela área lá e chegou na Inglaterra com só caixões, não tinha ninguém vivo dentro do navio. Essa é a história que está no livro, é uma história contada no livro, é um trechinho do livro, é um capítulo do livro, na verdade é uma parte de um capítulo do livro, e pegaram essa parte e fizeram o filme. Ou seja, essas pessoas, quando eu comentei isso com algumas pessoas, disseram, pô, bacana, pô, deve ser legal, se é baseado no livro do Bram Stoker, então deve ser um filme legal. Aí, por um lado, eu penso, pô, ia ser mais legal se o nome do filme fosse A Última Viagem do Deméter e só. Mas, por outro lado, mercadologicamente falando, eu acho que acertaram de colocar Drácula, A Última Viagem do Deméter, porque afinal é o filme que traz o Drácula. Eu prefiro o título sem estar escrito isso, mas ok, eu aceito. É o novo filme do diretor norueguês André Øvredal, que é um cara que eu acompanho desde O Caçador de Trolls. O Caçador de Trolls é um filme norueguês que ele fez, que é pra mim é um dos 2 melhores filmes de found footage já feitos na história. O meu favorito found footage é o REC. O REC pra mim é melhor do que qualquer outro filme de found footage. Essa galera que fala de Bruxa de Blair, de Atividade Paranormal, esquece isso. O negócio é REC. O primeiro REC é sensacional. E outro que eu também gosto muito, quase tanto quanto o REC, é esse Caçador de Trolls, que é um filme norueguês, que acompanha uma equipe que está caçando trolls. Parece, eu nunca chequei isso, mas eu ouvi falar que iam fazer uma série, já deve ter feito a série, parece que existe uma série do Caçador de Trolls, só que aí não tem mais esse diretor. Eu sei que o filme Caçador de Trolls é muito legal, depois eu vi um filme dele chamado A Autópsia de Jane Doe, acho que aqui no Brasil o nome ficou só Autópsia, que é um filme muito legal, é um filme que tem 3 atores, e um cenário só, e é um filme que é muito legal, porque é um filme que pega caminhos inesperados, e eu guardei o nome do cara. Teve um filme que ele fez recente, que me falha o nome agora, e eu devia ter esse nome anotado, porque eu tenho aqui as minhas anotações, mas eu não anotei o nome dele, mas tem um filme mais recente que ele fez, que é legal, mas não tanto, e ele agora volta com esse Deméter, e eu curti o Deméter, mas eu tava falando que ele era norueguês por outro motivo, porque eu não vou falar spoilers aqui, mas eu preciso mencionar de algum jeito que Hollywood gosta de proteger certos tipos de personagens. Então você sabe que se tem aquele personagem daquele jeito, esse personagem não vai acontecer tal coisa com ele, porque é meio uma regra não escrita nos filmes hollywoodianos. E se você tem um cara que não faz parte dessa galera, então o cara não vai pegar esse caminho. E eu achei corajoso dele fazer isso, e se você viu o filme você está entendendo o que eu estou falando, se você não viu o filme, veja o filme que você vai entender o que eu estou falando. Eu achei corajoso que ele pegou caminhos que filmes hollywoodianos não pegariam. Não que eu seja exatamente a favor disso, mas eu acho legal ver algo diferente. Eu sempre defendo aqui que é legal ver um filme diferente do óbvio. Então se o cara pega um caminho diferente, seja esse caminho melhor ou pior, é um caminho diferente. Então eu curti ver que é um filme que não é seguindo o padrão Hollywood e o cara pega um caminho diferente. Curti. É um filme do Drácula, tá no título e o Drácula realmente aparece no filme, mas não é o Drácula que a gente está acostumado. A gente está acostumado... Aliás, esse é o segundo filme de Drácula esse ano. Teve o filme do Renfield, que o Nicolas Cage interpretou o Drácula.
O Drácula é sempre aquele personagem que é um cara que tem estilo, é um cara que tem classe, é um cara que tem todo aquele charme. E aqui não, aqui o Drácula não tem nada disso, o Drácula aqui é um monstro. Então, na verdade, se você for ver o filme, querendo ver um filme do Drácula, talvez você se decepcione, porque não é o tipo de Drácula que a gente está acostumado. Por outro lado, eu curti muito esse Drácula monstro. O diretor, André Ovredal, o O dele tem um O arriscado, eu não sei como é que se pronuncia, se é Ovredal, se é Ovredal, não sei como é que se pronuncia isso, mas, em minha defesa, como eu já comentei outras vezes, ele também não vai saber falar o meu nome, que é Elvésio. Então, se ele não sabe falar meu nome, não sei falar o nome dele, ok, sem problema, seguimos em frente. O André Ovredal, ele comentou que esse filme é como se fosse o filme Alien, só que no passado e num navio. Porque se a gente for parar para pensar, o formato, a estrutura é mais ou menos a mesma. Alien é um filme onde você tem 7 passageiros numa nave e tem um monstro escondido e ninguém sabe o que é esse monstro e ninguém sabe onde ele está e ninguém sabe como enfrentar esse monstro. E aqui é mais ou menos isso, só que em vez de ser uma nave espacial é um navio, em vez de ser 7 pessoas, são 10 pessoas, mas é isso, existe um monstro, ninguém sabe onde é que ele está e ninguém sabe como enfrentar esse monstro. Essa comparação com Alien é bacana e eu acho que o diretor falou isso porque alguém ia dizer, cara, você copiou a ideia do Alien. Então, antes de alguém dizer, ele foi e disse. O clima de terror ao longo do filme inteiro é muito bom, não tem um momento light, não tem uma piadinha, não tem um alívio cômico, é tenso e sério o filme inteiro e a boa trilha sonora do Bear McCready ajuda a criar o clima. Eu tenho um elogio e uma crítica a fazer à caracterização do Drácula, a caracterização do monstro, que lembra o Drácula do Nosferatu, aquele antigão de mais 100 anos atrás. Parece que eles se inspiraram no visual daquele Drácula, em vez de ser o Drácula que todo mundo conhece. O elogio é com relação ao ator que faz, com relação à maquiagem do ator. O ator é o Javier Botet. Eu já comentei sobre ele no site, eu vi algumas vezes. Ele é um cara que ele é muito alto e muito magro, e ele tem um corpo meio esquisito, e por causa disso ele já foi usado várias vezes em vários filmes de terror diferentes para ser a criatura. Quando o filme pede uma criatura alta e magra, chamam o cara para fazer isso. Eu catei no Google 5 personagens que ele fez e eu vou colocar aqui para vocês verem como é que é o cara em tela. Menina Medeiros, de Hack. A personagem título em Mama. O Homem Torto, de Invocação do Mal. O Demônio das Chaves, de Sobrenatural. O personagem título de Slenderman. Enquanto Drácula tá com Javier Botet, tá muito bem. Agora, em algumas cenas eles usaram CGI e o CGI não ficou tão legal. Ou seja, se ficassem mais no efeito prático e no efeito de maquiagem, ia ser melhor, mas em alguns momentos eles resolveram apelar pelo CGI e não deu tanto certo. Nem tudo é perfeito. Ok, a gente sabe que o cinema de terror, principalmente, é um cinema que se baseia em decisões burras dos personagens. Mais da metade dos filmes de terror que a gente vê por aí não aconteceriam se os personagens tomassem decisões inteligentes. Mas os personagens de filmes de terror tomam decisões burras. Inclusive, a série Pânico faz piadas em cima disso, faz piadas em cima de personagens que tomam decisões erradas. Ou seja, isso é algo bastante comum. Mas a gente vê um filme desses e se pergunta, por que eles, se eles estão no navio e eles sabem que tem alguma coisa errada, por que eles não foram abrir as caixas para ver o que tem dentro? Ou, se eles sabem que tem alguma parada que só acontece de noite, por que eles esperam de noite para ver qual é? Por que eles não vão ver qual é de dia? Mas é aquela história, isso acontece em todo filme de terror, então vamos deixar para lá isso. O elenco tá bem, não tem nomes muito conhecidos e funciona para o que o filme pede. Alguns personagens são um pouco rasos, mas é aquela história, filme de terror, onde você tem alguns personagens que eles estão lá para cada um morrer de uma vez, então você sabe que tem alguns personagens que não tem muito espaço para desenvolvimento de personagem, porque a função dele é estar lá para morrer. Então não tem muito o que fazer. O único comentário curioso que eu queria fazer sobre o elenco é que o último vídeo que eu postei aqui foi o vídeo sobre Toque, 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 Ecos do Além, e que eu elogiei o menininho Woody Norman, que é o garoto que estava naquele filme. E olha só, o Woody Norman também está aqui. O menino que está naquele filme também é o menino que está aqui. Olha só, esse garoto tem futuro no cinema de terror. A história fecha, mas o fim do filme deixa um gancho para uma continuação. Será que a gente vai ver um Demeter 2?
Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Você viu a última viagem do Deméter? Você já conhecia? O que você acha? Você acha melhor ter o Drácula no título ou não ter o Drácula no título? Você curtiu o filme? Você curtiu? Você já conhecia o Javier Botet? Às vezes eu fico pensando que ninguém conhece o cara. Eu conversei depois da sessão de imprensa, eu conversei com alguns amigos. Ninguém conhece o cara. Eu fico pensando, será que valia a pena fazer um vídeo sobre o ator, sobre o tipo de filme que ele faz? Não sei. Se você achar que é uma boa ideia, escreve aqui embaixo que de repente eu penso em fazer um vídeo desses. Em breve nos vemos de novo. Valeu!